Então, eu fiz uns vídeos em 2017, uns vídeos assim muito despretensiosos no Facebook, e aí um Tipo, dele, os tipos de tipos de mãe, atores, tipos de tipos de mãe, atora. e ele realmente ele não eu fazia porque eu estava vivendo uma rotina muito louca de Rio São Paulo e depois teve a turnê dos espetáculos, e eu sentia de fato de criar, sentia falta de criar algumas coisas. Aí eu fazia esses vídeos meio como que uma terapia. Mas ele não era assim, não tinha não era um projeto pensado, eu não tinha Hum, não foi uma coisa que eu pensei, vou, eu simplesmente ligava o mais por celular, exercício. exato, e fazia, vou fazer esses tipos. E aí teve um que a galera adorou, que foi muito compartilhado e tal. E aí depois disso eu fiz mais alguns e logo depois parei também, justamente por não ter essa, eu acho que não ter essa visão, né? Tipo, de, ó, pra onde eu tô, que eu quero fazer com isso, o que eu posso abordar a partir de agora. Então, acho que Ou também como porquê, né? ou porque acho que como não era uma coisa tão coesa assim, eu acabei deixando sair. E aí depois, eu sempre fui, na verdade, no Instagram, sempre fui uma pessoa que que fica fazendo bobeira, fazendo palhaçada e tal. Mas nunca tinha levado de fato a sério como um projeto. Até que na quarentena eu consegui levar. Eu levantei e falei, vou transformar isso daqui em Como linha é de que foi produção. essa ruptura? Você estava ensaiando, era um projeto presencial, e aí, de repente, tudo, né? Parece que as portas tinham se fechado, e aí essa janela que se abriu, que é o digital, e você já estava experimentando, pelo menos, né? E então não Já, foi aham. tão estranho, mas para muita É, gente foi bem estranho. mas assim, não é porque que eu não era porque eu não estava experimentando que também eu não senti o baque, não, assim. Porque quando eu comecei a fazer o material para a internet de fato nesse molde que eu fiz no ano passado, que eu fiz um trabalho de 20, acho que quase de 24 semanas, de vídeos semanais, assim, isso coloca a gente em um outro lugar que eu nunca tinha estado, sabe? De pensar em linha de produção, de pensar em Linha produção, de pensar editorial. pensar mesmo, como que eu vou fazer isso aqui? Eu sou uma empresa. E agora, que momento eu vou Uhum. me dividir para poder fazer a criação, para poder fazer a criação de imagem, para poder me caracterizar, para poder executar, para poder editar, para eu poder fazer tudo e no final rolar alguma coisa, né? Me conta como é que foi isso, assim, como é que você certamente a gente começa de um jeito meio no susto e vai se organizando. E como é que você conseguiu estabelecer uma rotina que funcionava para você? Qual era a sua carga de trabalho para produzir aquele conteúdo semanal? Então, eu lembro que eu sentei assim, eu lembro que eu tinha até um caderno, eu tenho esse caderno até hoje, que ele foi o meu caderno da quarentena. Tudo na minha vida que passou, o caderno acabou, pra você ter ideia. Tudo que passou pela minha cabeça, ou como ideia, ou de cena, ou de direção de arte, ou imagem estética, ou música, tudo que passou pela minha cabeça eu anotava naquele caderno e desenvolvia algumas coisas. Aí um dia eu sentei assim comigo e falei, tá, eu vou sentar agora e eu vou ver o que que eu tenho. Eu preciso, eu tava com muita saudade de atuar, isso já em junho, de março para junho, tipo 3 meses, só que na proporção 2020, 3 meses durou muito mais na nossa cabeça, né? Foi. Então depois desses 3 meses, assim, eu me vi com muita saudade, aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu tô com saudade de atuar, o que que eu posso fazer para atuar? Eu posso atuar, só que eu tô com saudade de fazer texto, tô com saudade de pensar nas coisas. E aí eu lembro que eu sentei com esse caderno e falei, tá, eu vou pegar esses cadernos aqui e vou tirar uns vídeos que eu posso ir fazendo. A minha pegada ainda era fazer vídeos soltos, ainda não tinha pensado na personagem. Não tinha uma personagem principal, né? Não tinha nada, eu só queria fazer os vídeos. Assim, eu quero falar disso, eu quero falar daquilo, tá. Aí eu fui pensando, e aí eu fui vendo que todos os meus vídeos me ligavam a um denominador de sempre estar sempre fazendo sátira ou paródia de alguma coisa. Sempre estava ligado a isso. Eu falei, cara, então isso eu posso pegar isso e botar num contexto só. Aí eu falei, mas como pode ser esse contexto? Aí me veio o programa do Gregório na cabeça, o do YouTube, o Gregório News, Greg Drag News. News. E eu comecei a assistir muito programa dele. Aí eu falei, cara, esse formato me interessa. E aí Que falei, legal. ok, vou fazer um jornal e vou falar sobre essas coisas. Só que quem vai E a apresentar. Dani? Então, eu falei, quem vai Qual apresentar foi? isso? A Damin surgiu em 2019, quando eu estava morando em São Paulo. Geralmente essas coisas surgem quando a gente está quando a gente tá com saudade de fazer, né, de criar e tal. Pelo menos comigo surge Aham. assim. E aí uma vez eu lembro que eu peguei o celular, era Dia dos Namorados, e aí eu falei, cara,
e se eu fizesse uma blogueira que quer incentivar as pessoas a não ficarem tristes no Dia dos Namorados? E aí eu fiz esse vídeo e a galera amou, foi muito legal. Só que eu depois fiz mais alguns e mais aquele esquema. Como eu não tinha um planejamento, Aham. a gente acaba morrendo. Mas ficou. E aí muita gente perguntava, ai, volta com aquela personagem, é engraçado e tal. E aí quando eu me vi com essa ideia desse jornal e querendo também atuar, eu falei, tá aí, eu vou testar com ela e ver o que acontece. E aí eu testei o primeiro. Sentei um E deu dia, super certo. abre, eu sentei um dia, falei, vou escrever um roteiro, e aí as coisas meio que vieram, assim. Porque, como vocês bem sabem, eu sou uma pessoa muito... eu invento muita coisa. Até quando a gente está fazendo peça normal, eu invento muita coisa, assim. Bota o seu molho. Eu gosto muito da questão do improviso. E aí eu falei, cara, então quando eu sentei no computador e eu tinha a possibilidade de pensar nas piadas, eu falei, nossa, é legal, é mais legal, eu posso organizar aqui as minhas piadas. É uma autonomia também, né? É uma autonomia. E aí eu fiz o primeiro, que coincidentemente também era sobre o Dia dos Namorados. A reestreia de Damis. Não, eu lembro que no início tinha um super trailer, assim, dela passando o ano e tal, 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 tal. Aí eu lembro que quando eu fechei o material, eu fui assistir. Aí eu falei, não, nem preciso saber quem é ela, isso é só pra mim. Aí eu fui e cortei todo o início, deixei só o jornal. Mas não é um aprendizado, não dá um estofo. É um exercício de criação do personagem também. Com certeza. E o mais legal é isso, é que a dramaturgia é você que faz, né? Então é um compromisso muito legal que você tem com tudo. Foi bem legal. E a questão de ser jornal também ajudava com a possibilidade de viralizar, né? De tratar dos assuntos atuais, Não, e aí a cada a semana. gente pensava, a gente pensava, ó, a gente, o que eu digo, Dupla personalidade. eu pensava, e óbvio, né, eu tinha saudade de atuar, eu gostava muito da Damis, mas a minha ideia sempre foi fazer coisa que eu queria ser assistido também. É legal a gente ter esse foco. Eu queria sim ser assistido, eu queria sim ter atingido mais pessoas. Então, era isso, assim, a questão do jornal eu sabia, porque daqui do jornal eu posso fazer qualquer coisa. Ainda teve também quando eu percebi esse E vai ter gancho. pauta sempre, Vai né? ter pauta No sempre. Brasil de hoje vai ter assunto que não vai faltar. Como é que você fazia? Você fechava uma linha, como um programa, você fechava a linha editorial um dia da semana, gravava tudo num dia, editava. Quanto tempo você levava para editar? Eu fiz assim, eu levantei primeiro uma gama de temas para eu ter de gaveta, porque a minha maior questão é sempre saber de onde eu vou sair. E aí eu fechei, eu lembro que, se eu não me engano, eu fechei 12 gavetas, assim, doze temas, que eu sabia que ia ficar, pelo menos, perdurando até um bom tempo na quarentena. E aí Uhum. eu escolhi o tema, e aí do tema, eu sempre partia do que eu queria falar. Eu vou falar, tá, o que eu vou fazer hoje? Eu quero fazer uma paródia musical, eu quero fazer uma reportagem, eu quero fazer um trailer de uma novela, eu quero fazer um convidado do programa, eu sempre pensava nisso. E aí, quando eu pensava no que eu queria fazer com o tema, aí eu partia para o quadro e ia jogando tudo e vendo o que saía. E você já sabia mexer com chroma key, fazer edição antes? Nada, Como é que foi esse aprendizado? aprendi tudo na quadra. Eu sabia mexer com edição de vídeo, assim, eu sabia mexer o trivial, assim, tipo, cortar, juntar, edição de áudio, assim, mas muito básico mesmo, porque isso de quem faz teatro amador, sabe? Quem faz teatro de Uhum. escola, que tem que montar a trilha sonora, que tem que apresentar trabalho de colégio. Eu sei disso. E aí, na quarentena, eu fui dando uma estudada de como eu entendia chroma key, de como eu entendia de tratamento de imagem, e a própria aparência, né? Porque, tipo, tinha peruca, tinha figurino, tinha, Caracterização. tinha caracterização, tinha maquiagem. Então, eu acabei meio que tendo que pensar nisso também. Era bem legal. E eu não sabia de nada. É, essas perucas todas, garoto, de onde surgiram? Eu tinha algumas em casa, outras eu peguei emprestada e outras eu ficava mandando e voltando de Uber para modelar e voltar. Durante... Caramba! Elas estavam Sim. lindas. Não, mas não era o que fazia, não. O que fazia era o Gabriel Pardella, que é um amigo meu, Ah, meu vizinho, que mora aqui perto. Ele me ajudou muito com as perucas.
E aí eu falava, Uhum. amigo, preciso. Eu mandava uma referência de penteado, ele falava, sei fazer. E aí ele fazia, se ele não sabia fazer, ele dava uma trocada, mas sempre ficava impecável. E era legal, assim, e tirando que dava uma parecida, cara, porque 2020 foi Uma um ano. satisfação de você ter criado uma coisa, ter aprendido muito para ter melhorado tecnicamente, mais habilidades que você adquire. Você aprendeu edição com tutorial do YouTube, você fez curso online, o que você fez? Sim, quando eu mexia com edição, eu lembro que eu aprendi a mexer em edição quando eu fazia um curso de teatro em 2008. Aluno de teatro, né? Que faz teatro amador. Uhum. E aí eu falava, vamos aqui, tutorial, quero aprender tal, tal, como tal, tal, tal. E eu ia. E aí eu fui. Quando eu sentei no computador esses 12 anos depois, tava ainda aqui muita coisa. Precisei só relembrar os comandos, precisar umas. 12 anos depois, Aham. eu vou te dizer, Nice, que eu fiz faculdade de comunicação 12 anos antes do ano 2020. E foi exatamente o que eu tive que fazer esse ano também, porque esse ano eu passei trabalhando numa escola e tive que começar a editar vídeos para a escola. Também não mexia nisso há 12 Sim, anos. E aí eu comecei a fazer para a escola, passei um ano inteiro fazendo para a escola. Cheguei no fim do ano e falei, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa para mim. A gente sim. tem tanto, na verdade, nosso, que eu até já conversei isso com vários amigos nossos depois da quarentena, que ainda não acabou, mas muito esse assunto do a gente ficou muito tempo com o olhar voltado para um mercado, Uhum. para atender às demandas de um mercado que, enfim, tem suas características, suas peculiaridades, e a gente, assim, alguns acabaram se perdendo um pouco das essências. Então, de olhar para isso, de ver o Claro. potencial de, dos seus possíveis personagens, suas histórias, seus monólogos. E a quarentena foi feroz nisso, de botar a gente para, Uhum. olha Pois para é. você. Então, no ano de 2019, eu tinha passado por umas decepções, assim, porque a gente projeta umas coisas na nossa cabeça e às vezes quando a coisa não acontece exatamente do jeito que a gente projeta, a gente fica frustrado, né? E tinha acontecido algumas coisas em 2019 que naquela época, que eu já posso falar hoje, naquela época, que era tão pequeno e eu dava importância. Então, quando eu virei o ano de 2020, que eu não tinha nada em vista, e foi justamente esse baque que eu tive. Eu falei, caralho, eu passei os últimos 8 anos da minha vida me dedicando ao teatro musical e mais uma vez eu não tenho nada. Mais uma vez ninguém tá aqui pra mim. Aí Eu foi me quando. identifico tanto, mas em 2018 eu tive um ano maravilhoso de teatro, Uhum. de peças lindas que eu fiz. 2019 foi o total avesso, foi tipo, olha só o outro lado aqui do que pode acontecer quando você não tem os seus projetos engatilhados Exato, ali, exato. preparados. E entrei mesmo igual a você em 2020, de solo no meu projeto. Não, eu vou fazer. Tinha conseguido uma residência num lugar para ensaiar, lindo, onde eu já tinha ensaiado outra peça anos atrás, tipo, as primeiras peças que eu fiz. E Aham. aí veio a pandemia, mas foi uma grande oportunidade de fazer esse giro de consciência, que já estava rolando, né? Você estava fazendo a sua peça, eu também estava fazendo a minha, Sim, sim. mas existem mais possibilidades, né? Exato.